Começou sutilmente, quase imperceptivelmente. Uma notícia aqui, um post de blog ali. Então os sussurros começaram. Pequenos rumores que se espalhavam como fogo em palha seca. Rumores de comportamento estranho, de pessoas agindo de forma agressiva, até mesmo raivosas. A mudança foi rápida, tão rápida que mal tivemos tempo de reagir. Os sussurros se tornaram gritos. Gritos de pânico e desespero que ecoavam pelas ruas. Os infectados, antes casos isolados, pareciam se multiplicar da noite para o dia. O que era uma anomalia tornou-se uma epidemia. Nosso mundo, o mundo como o conhecíamos, havia acabado. As cidades que antes eram vibrantes, agora estavam desertas e em ruínas. Eu me lembro de assistir tudo se desenrolar da janela do meu apartamento. A impotência era esmagadora. As ruas abaixo, geralmente cheias de vida, eram agora um turbilhão de caos. Um cenário de destruição e desespero. Carros colidiam, buzinas soavam inutilmente. O trânsito, que antes era um incômodo diário, agora era um símbolo de nossa desordem. Pessoas corriam, algumas gritavam, outras apenas olhavam incrédulas. A incredulidade estava estampada em cada rosto. O medo era palpável, uma entidade viva que afundava suas presas na cidade. Ele se espalhava como uma sombra, engolindo tudo em seu caminho. Foi o dia em que os mortos aprenderam a andar. Um dia que ficará gravado para sempre em nossas memórias. O dia em que a civilização desmoronou. Tudo o que construímos, tudo o que valorizávamos, desmoronou diante de nossos olhos. Lembro-me de sentir um estranho desapego no início, como se estivesse assistindo a um filme de terror do qual não podíamos escapar. Certamente, isso não poderia ser real. Mas era. E estava acontecendo bem diante de nós. Não era assim que o mundo acabava. Não era assim que imaginávamos nosso fim. Mas, à medida que os dias se transformavam em noites e os gritos do lado de fora da minha janela aumentavam, a realidade de tudo se instalou. A cada amanhecer, a esperança diminuía. Esta era a nossa nova realidade. Uma realidade de destruição e desolação. Um pesadelo do qual não conseguimos acordar. O mundo havia mudado. E nós também. E nós, os sobreviventes, fomos deixados para juntar os pedaços. Para tentar reconstruir o que restou de nossas vidas. Os noticiários eram inúteis, oferecendo nada além de estática e apelos frenéticos por calma. Cada canal parecia uma repetição do outro, sem nenhuma informação nova ou útil. A internet, nossa linha de vida para o mundo exterior, falhou e morreu. Sem conexão, estávamos isolados, sem saber o que estava acontecendo lá fora. Eu estava sozinho, à deriva em um mar de incertezas. A solidão era palpável, como se o mundo inteiro tivesse desaparecido. O peso do desconhecido me oprimia. Cada segundo parecia uma eternidade. E a ansiedade crescia a cada momento. Devo ficar no meu apartamento? Ou enfrentar o caos lá fora e tentar encontrar um lugar seguro? A decisão não era fácil, e o medo do desconhecido era paralisante. Meu apartamento, um pequeno quarto e sala no terceiro andar, de repente parecia uma gaiola. As paredes, que antes me protegiam, agora me aprisionavam. As paredes pareciam se fechar sobre mim, sufocando-me com sua familiaridade. Cada canto do apartamento parecia menor, mais apertado. O silêncio, quebrado apenas pelos gemidos distantes dos infectados, era enervante. Cada som parecia amplificado, cada sombra mais ameaçadora. Eu tive que fazer uma escolha: ficar e correr o risco de ficar preso ou sair e enfrentar o desconhecido. Fiz uma mochila, a decisão estava tomada e não havia volta. Água, comida enlatada, um kit de primeiros socorros, o essencial para a sobrevivência. Cada item cuidadosamente escolhido, cada detalhe planejado. As ruas abaixo eram um turbilhão de caos, mas eu tinha que tentar. O medo era grande, mas a necessidade de sobreviver era maior. Eu tinha que encontrar outras pessoas, encontrar segurança. A esperança de não estar sozinho me impulsionava. Respirando fundo, abri a porta e saí para o apocalipse.
Cada passo era um desafio, cada movimento uma luta pela sobrevivência. O ar era denso com o cheiro de decomposição e o cheiro acre de fumaça. A cidade estava irreconhecível, um cenário de destruição. A cidade, antes uma sinfonia de atividade humana, era agora um cemitério de sonhos desfeitos. Cada esquina contava uma história de perda. Esta era a minha cidade, mas parecia estranha, hostil. Cada rua, cada prédio, tudo parecia diferente, ameaçador. Eu estava sozinho, mas tinha que ter esperança. A esperança era a única coisa que me mantinha em movimento. Esperança de que em algum lugar, em meio às ruínas, ainda houvesse uma chance. Uma chance de encontrar outros sobreviventes, de reconstruir. As ruas estavam estranhamente desertas, repletas de carros abandonados e destroços. O silêncio, quebrado apenas pelo arrastar de pés dos infectados, era mais assustador do que qualquer grito. Cada sombra parecia conter uma ameaça, cada esquina uma possível emboscada. Os infectados estavam por toda parte. Seus olhos, vazios e sem vida, refletiam a morte que carregavam. Seus gemidos, um coro de fome, me davam arrepios na espinha. A eletricidade tinha ido embora, mergulhando a cidade na escuridão. Os marcos familiares da minha vida agora se erguiam como sentinelas fantasmagóricas na noite. Movi-me como um fantasma, agarrando-me às sombras, evitando as ruas principais. O cheiro de decomposição ficou mais forte, um lembrete constante da morte que me cercava. Dias se transformavam em noites. Eu procurava comida e água, meu estômago um nó constante de fome. O sono vinha em momentos roubados, assombrado por pesadelos com os infectados. O mundo que eu conhecia havia acabado, substituído por uma luta primitiva pela sobrevivência. A cidade, antes meu santuário, era agora minha prisão. Mas eu tinha que sobreviver. Eu tinha que encontrar uma saída para este pesadelo. Foi durante aquelas primeiras semanas que encontrei outros sobreviventes. A solidão e o desespero que sentia começaram a se dissipar quando percebi que não estava sozinho. Um grupo heterogêneo, amontoado em um supermercado com tábuas nas janelas. Cada um de nós trazia uma história diferente, um passado que parecia distante. Seus olhos, arregalados de medo e suspeita, encontraram os meus com uma mistura de esperança e desconfiança. Era um olhar que dizia muito sobre a nova realidade em que vivíamos. Éramos estranhos, unidos pela circunstância neste novo mundo. Cada um de nós tinha perdido algo, mas juntos encontrávamos uma nova razão para continuar. Precisávamos uns dos outros, mas a confiança era um luxo que não podíamos nos dar ao luxo. Cada movimento era calculado, cada palavra medida. Havia a Sara, uma jovem médica, cujas habilidades médicas eram nossa única defesa contra a infecção. Sem ela, muitos de nós não teriam sobrevivido aos primeiros dias. O João, um ex-militar rude, cujo conhecimento de armas e táticas se mostrou inestimável. Ele nos ensinou a lutar, a defender nosso território. E a Emily, uma bibliotecária quieta, cujo comportamento calmo era uma presença reconfortante em meio ao caos. Sua serenidade nos dava força nos momentos mais difíceis. Éramos um grupo improvável, unidos pelo destino. Cada um de nós trazia algo único para a mesa, algo que nos ajudava a sobreviver. Mas éramos tudo o que havia entre nós e os horrores lá fora. A cada dia, a ameaça parecia crescer e nossa determinação era testada. Nossos dias eram gastos em busca de suprimentos, fortificando nosso abrigo e lutando contra os infectados. Cada missão era uma batalha, cada retorno, uma vitória. Havia discussões, desentendimentos, momentos em que a fina camada de civilização ameaçava se romper sob pressão. Mas, de alguma forma, sempre encontrávamos um caminho de volta. Mas resistimos, unidos pelo instinto compartilhado de sobrevivência. A cada desafio superado, nossa ligação se fortalecia. O mundo fora de nossas paredes era brutal, onde a linha entre o certo e o errado havia se tornado turva.
A moralidade era um luxo que poucos podiam se dar. Tínhamos que ser implacáveis, fazer o que fosse preciso para sobreviver. Cada decisão era uma questão de vida ou morte. Não éramos mais as pessoas que éramos antes. Éramos sobreviventes. Cada cicatriz, cada perda, nos moldava, nos tornava mais fortes. 3 meses depois, e tínhamos estabelecido uma rotina, um novo tipo de normalidade neste mundo anormal. Tínhamos garantido um perímetro ao redor do supermercado, transformando-o em uma fortaleza improvisada. Tínhamos aprendido a cultivar nossa própria comida, purificar a água, viver da terra. O mundo havia acabado, mas a vida, a sua maneira distorcida, continuava. Nos aventurávamos em equipes em busca de suprimentos, sempre em guarda contra os infectados e outros sobreviventes. A confiança ainda era um bem precioso, conquistado por meio do perigo compartilhado e do sacrifício. Tínhamos aprendido a confiar uns nos outros, a valorizar os pontos fortes que cada pessoa trazia para o grupo. Havia dias bons, dias em que sentíamos um vislumbre de esperança. Dias em que o sol atravessava as nuvens e nos permitíamos um momento de paz. Mas também havia dias sombrios, dias em que o peso de nossas perdas ameaçava nos esmagar. Dias em que os infectados pareciam estar por toda parte. Seus gemidos, um lembrete constante da fragilidade de nossa existência. Estávamos sobrevivendo, mas também estávamos mudando, nos adaptando a este novo mundo. A linha entre nós e os monstros que combatíamos estava se tornando cada vez mais tênue. Tínhamos que ter cuidado para não nos perdermos no processo.